Precificação de produto ou de serviço. Também é dúvida para você? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos lhe ajudar. Mas pessoal, antes de falar sobre essa questão da análise do preço de venda, eu preciso deixar duas ressalvas com relação ao conteúdo desse vídeo aqui. A primeira delas, eu, Adriel, como empresário, não acredito que o preço de venda deve ser proveniente de um cálculo duro, e sim de uma análise de mercado. Nós temos que entender se o nosso produto ou serviço está gerando valor para o nosso cliente. A partir desse valor gerado e a partir de uma análise também dos mercados concorrentes, sim, arbitrar e colocar o valor no qual a gente vai vender, o preço, o valor monetário no qual a gente vai vender esse produto ou serviço, certo? Então, assim, trocando em miúdos, entendo que definição de preço de venda tem muito mais a ver com uma estratégia de marketing propriamente do que com um número duro vindo de uma planilha, certo? Ou ainda, de algum percentual que a gente coloca em cima do custo, por exemplo. Então, essa é a primeira ressalva e isso precisa ficar bem claro. A segunda ressalva, que também é bastante importante. Durante todo o processo que eu vou mostrar aqui, intencionalmente, e eu vou passar para o Excel para mostrar isso, intencionalmente eu dispensei um conceito que se chama ponto de equilíbrio, tá? Isso é intencional para que fique claro o raciocínio, ok? Então, assim, não necessariamente esse vídeo deve ser usado para definir o preço de venda e para que a partir disso aqui a gente entenda que vamos ter sucesso na nossa empresa por conta da utilização da planilha. Não, a minha proposta aqui é analítica, é olhar para o preço e pensar sobre ele, certo? Então, a partir disso, combinados esses pontos, nós podemos partir para a planilha e começar a analisar em 3 etapas o nosso preço de venda. Então, para nossa amiga planilha eletrônica, que eu sei que vocês gostam, nós temos aqui 3 etapas. Eu dividi esse processo de análise do nosso preço de venda em 3 etapas, ok? Então, vamos para a primeira etapa. Pessoal, eu quero reforçar aqui, esse método é um método prático de análise do preço de venda, tá? E ele está sujeito a chuva e temporal, certo? Então, é um método prático que eu já apliquei, eu sei que funciona, tá? Então, eu não quero deixar isso como sendo algo escrito na pedra, né? Ou sujeito a críticas de metodologia. Eu só quero que seja uma ferramenta para ajudar o seu negócio, beleza? Então, aqui. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é a gente encontrar um valor da despesa perante a receita, tá? Um valor percentual nesse caso aqui que está configurado nessa célulazinha amarela. Pode ver que eu coloquei aqui na planilha tudo que tem a ver com a mesma coisa depois, tá? A gente coloca aqui sempre com a mesma cor, tá? Então, se está amarelo na primeira etapa, vai estar amarelo na segunda etapa e na terceira etapa também, certo? Outra coisa que eu preciso que vocês se atentem à planilha, tudo que pode ser mexido, modificado, caso você for utilizar ela depois, tá com esse númerozinho de fonte rabiscada aqui, tá? Esses aqui também, certo? Então, tudo que tem númerozinho de fonte rabiscada é que está possível de ser mexido, certo? De ser alterado para analisar conforme a tua realidade. Se caso você mexer em qualquer outra célula aqui, aí vai mexer na fórmula, tá? E aí vai desconfigurar a planilha. Então, o ideal é que seja alterado somente o que está rabiscado, beleza? Seguindo na nossa primeira etapa aqui, então como que a gente começa o cálculo, tá? Imagine que a gente não tem nenhuma dessas informações aqui, nenhuma dessas 6 informações, e a gente vai começar a construir isso, tá? Essas informações aqui são informações reais, tá? De um negócio. Imagina que a gente tem aqui uma receita no primeiro mês. A gente vai pegar os 3 últimos meses, tá? Digamos que seja, por exemplo, aqui março
abril e maio, tá? Os 3 últimos meses. E aí a gente vai pegar tudo que entrou de dinheiro na empresa, né, que são as receitas desses 3 últimos meses. Somatório de tudo que entrou no mês 1, somatório de tudo que entrou no mês 2, somatório de tudo que entrou no mês 3, beleza? Então, soma tudo isso, preenche e coloca aqui, certo? No caso do nosso exemplo aqui, são esses valores, 46 mil, quase 73 mil e quase 49 mil, beleza? E aqui quase 47 mil, certo? Depois disso, nós temos as despesas. Muita atenção para esse ponto aqui, para essas 3 informações. Aqui é despesa, ou seja, é tudo que tem a ver com a estrutura do negócio, né? E que acontece de forma repetida todos os meses, venda ou não venda, faça chuva ou faça sol, você tem que pagar isso aqui todos os meses, certo? Então, assim, não é necessariamente, a gente chama muitas vezes de despesa fixa também, não é necessariamente que vai ser igual todos os meses, até porque a gente pode perceber aqui que tem variação, tá? Mas quer dizer que acontece, é fixo porque acontece todos os meses, tá? Não quer dizer que seja igual em todos os meses, beleza? Então, somatório das despesas no mês 1, somatório das despesas no mês 2 e somatório das despesas no mês 3. Somando todos esses aqui e somando todos esses aqui, a gente tem aqui um valor do quanto essas despesas representam perante as receitas, tá? Que é 30,28%. E esse 30,28% a gente vai utilizar nas outras etapas, chamando aqui de despesa rateada, porque isso aqui é um critério de rateio que a gente está utilizando. Ou seja, a gente está distribuindo a nossa despesa que não tem relação direta com o produto, não é custo direto com o produto ou com o serviço, e colocando uma parte dela para os produtos, utilizando como critério a nossa receita, ou seja, o nosso faturamento. E quando a gente diminui isso para o produto, o preço de venda do produto, certo? Então esse é o critério. Eu falei no início do vídeo que a gente desconsiderou a ideia de ponto de equilíbrio, que é um conceito muito importante, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui, para esse exercício de análise, a gente está desconsiderando a ideia de ponto de equilíbrio, que será abordado em vídeos posteriores, tá? E que é muito importante também, tá? Mas nessa análise aqui eu não estou utilizando. Eu estou utilizando um critério de rateio da minha despesa para consolidação e para análise do preço de venda, certo? Primeira etapa, então, está concluída. Eu consegui encontrar a minha despesa rateada dentro desses 3 meses, tá? Então, dentro desses 3 meses, a minha despesa representou 30,28% da minha receita, ok? Vamos agora para a nossa segunda etapa. Vamos calcular o que seria o preço ideal para a gente revender esse produto para que ficasse no 0 a 0. Que se a gente fosse utilizar essa ideia de ponto de equilíbrio, né, iria fazer a gente alcançar o nosso ponto de equilíbrio se tudo acontecesse com todos os produtos ou serviços dessa forma aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou preencher aqui o meu custo de produto, né? Digamos aqui eu vou zerar só para que vocês vejam o que acontece com a planilha, tá? Então aqui eu tenho 2.848 com 78, tá? Então zerando aqui, a minha planilha fica zerada, fica dividido por 0 aqui, não calcula preço de venda nenhum, tá? E aí eu vou repreencher aqui com os dados, beleza? Então ele já colocando o preço de custo do produto aqui, o custo direto do produto, digamos que eu compro esse produto por esse valor e queira revender, dentro dessa ideia aqui ele já vai calculando, ok? Aí eu tenho um custo de serviço agregado, digamos que o produto que eu tenha para revender é um produto que vai também ter um serviço agregado, uma instalação, por exemplo, tá? Então é uma instalação que eu terceirizo, certo? Então ela já vai estar aqui agregada junto com o preço de venda do produto. E aqui eu defini taxas de impostos, né? Que eu preciso calcular os meus impostos, saber qual é o percentual. Se tem dúvida, pergunta sempre para o contador, né? Qual é o percentual de imposto sobre o meu preço de venda, tá? Esse valor aqui é sobre o preço de venda, nesse caso aqui, tá? Então isso é muito importante também, pessoal.
o preço dos impostos, o valor dos impostos aqui é 6% sobre o preço de venda. Taxa da credenciadora, ou seja, se eu vendo por cartão de crédito, né, seria o percentual da taxa da credenciadora, que eu também preencho aqui. Se eu, por exemplo, vendo só no Pix, eu posso eliminar isso aqui, tá? Não tem valor de taxa da credenciadora nesse caso. E o lucro que eu quero alcançar com esse produto, tá? Então, aqui, ou com esse serviço, né? Então tá aqui também, certo? Aqui do lado eu deixo uma provinha real, que é só... Porque como eu tô colocando aqui tudo em percentual, aqui do lado eu deixo um número absoluto, mas é meramente analítico, tá? Só serve para olhar para ele mesmo. Então, voltando aqui, né, a taxa da credenciadora, que sempre vai ter, e aqui o lucro pretendido, certo? Se eu tenho outros custos, né, na operação, comissão de vendedor, outras coisas aqui, tem que agregar aqui também, tá? Então a gente teria que inserir mais linhas aqui e agregar nesses percentuais aqui também, tá? Eu coloquei aqui uma ideia, né, somente para uma realidade dessa empresa aqui que só tem esses valores envolvidos, tá? Só tem esses custos envolvidos, mas cada empresa é sua empresa e aí isso aqui tudo pode variar, certo? E depois disso aqui, a gente tem no final o resultado que a gente alcançaria, né? Que é diretamente proporcional aos 16%, certo? Então, óbvio, se eu quero alcançar um lucro de 16%, obviamente, e eu tenho uma prova real aqui que dá 1.019,13, obviamente, o lucro vai ser esse aqui, né? O resultado vai ser esse aqui, 1.019 por 13. E aqui, como curiosidade, eu deixei embaixo uma ideia de markup, que é aquele tal do número pelo qual a gente multiplica para chegar num determinado valor de venda, tá? Um preço de venda do produto, certo? Mas isso aqui é só curiosidade, tá? Não é nada, não tá fazendo parte do cálculo, é meramente expositivo, ok? Nessa conjuntura toda aqui, o meu preço de venda teria que ser 6.369,57. Com esse valor aqui, com esse imposto, com essa taxa de credenciadora, eu alcançaria o lucro pretendido de 16%, tá? Se eu conseguisse efetuar a venda do meu produto por esse preço, tá? Mas aí a gente vai agora para a terceira etapa, tá? Que é o dodói e que é o que eu falei lá no início do vídeo, que atormenta muitas vezes a nossa cabeça como empreendedor, como gestor de um negócio. Eu não consigo vender por esse valor. Eu consigo vender somente por 4.775, tá? É o valor máximo no qual eu consigo vender esse produto. E aí, Adriel, o que acontece? Pode ver que esse valor aqui ele também está preenchido, tá? Então, se eu apagar ele aqui, né, ele tá passível de preenchimento, tá com essa fontezinha diferente que eu falei para vocês, porque é o valor que eu consigo vender, tá? Então, dentro dessa realidade aqui, se eu conseguir vender esse produto somente por 4.775, ou seja, se o meu cliente só entender o valor para esse produto nessa casa aqui, nessa ordem aqui, tá? E se eu não conseguir diminuir a minha despesa, né, a minha despesa fixa, se tudo isso aqui que a gente conjecturou na primeira e na segunda etapa for verdade, eu vou chegar no resultado final aqui de menos 549,17 na operação de venda desse produto, tá? Considerando todos esses critérios que aconteceram aqui para trás, certo? Então, alguma coisa precisa ser alterada aqui para que de fato a gente chegue num resultado interessante, tá? Para que de fato a gente chegue num resultado positivo, né? E principalmente num lucro, né, que a gente tinha arbitrado aqui de 16% na simulação da etapa 2, tá? Então essa etapa 3 é uma etapa de conferência, né, para que a gente possa avaliar os valores todos que foram arbitrados na etapa 2, né, ou apontados na etapa 2, para ver que se o produto que a gente está vendendo está dando de fato o resultado que a gente quer. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma análise global da empresa, tá? Não é uma análise que é o que deve ser feito. É uma análise pontual de cada produto utilizando um critério de rateio
que eu estabeleci aqui, certo? Então assim, pessoal, nessa operação, se a gente manter esse valor aqui, a gente não vai conseguir fazer com que esse produto nos traga de fato um resultado interessante. Aí eu posso aumentando, fazendo exercícios, eu vou vender ele por 5 mil. De fato, também não está dando, ainda não está nos trazendo um resultado positivo. Vamos lá, vamos tentar 5.500, né? Tá quase empatado, né? Tá bem mais próximo a estar empatado. Daqui a pouco eu tento 5.700. Ops, quase errei aqui, ó. É isso aqui que não pode fazer, tá, pessoal? Não pode preencher na célula errada. 5.700. Vamos lá. Tá. Agora passa a dar um lucrinho, tá? Passa a dar um resultadinho positivo aqui. Ainda não é algo interessante, mas já tem algo um pouco acima, certo? Então, acima de 0 no caso. Então, daqui a pouco o preço de venda precisa ser algo em torno disso. E se o meu mercado não aceita isso, então ou vou ter que comprar esse produto mais barato, né? Digamos que eu vou ter que negociar com o meu fornecedor para comprar ele mais barato, ou eu vou ter que fazer a coisa que é uma das mais importantes num negócio, que é baixar o meu valor de estrutura de fato, para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente entende como sendo adequados, ok? Então, pessoal, basicamente, o que eu tinha para mostrar na planilha é isso, certo? E espero que ela seja útil. Então, gostou? Espero sinceramente que esse vídeo possa lhe ajudar no momento de definir se o preço de venda do seu produto ou serviço está coerente. E precisando da Evolutivo, nós estamos sempre à disposição com o link que está na descrição abaixo para que você possa receber a sua planilha. Beleza? Conte conosco!